Por que que algumas pessoas, mesmo tendo sofrido coisas terríveis em casa em relação aos pais, quando elas crescem e têm seus próprios filhos, elas repetem o mesmo que elas condenavam nos pais? Esse é o tema do vídeo de hoje. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo em termos de estrutura familiar. Quando eu atendo uma família em terapia, eles acabam em algum momento percebendo que vários comportamentos que eles tiveram na infância e que eles não gostavam, eles acabam reproduzindo quando se tornam pais. E por que que isso acontece? Vamos imaginar um comportamento de humilhação, né? Os pais eram extremamente severos, brigavam, na hora de corrigir eram extremamente duros, inflexíveis, implacáveis, e de repente, quando eles próprios se transformam em pais, aquilo que eles mais detestavam nos próprios pais, eles acabam repetindo, se tornam duros, implacáveis, e apesar de saberem disso, às vezes não conseguem mudar com muita facilidade. Um dos primeiros motivos pelos quais isso acontece é que existe um processo muito forte de modelagem. Então pensa que você é uma criança aprendendo como o mundo funciona, você está numa relação assimétrica, então alguém tem mais força do que você não tem grandes referências, você não tem grandes experiências de vida e você precisa simplesmente sobreviver naquele ambiente. E seus pais agem de uma maneira hostil, dura, implacável, fazem você sentir muito pequeno, muito inferiorizado, muito humilhado. Esse passa a ser o jeito que você aprende a ser educado. Apesar daquilo ser uma coisa ruim, você, sem perceber, incorpora aqueles modelos como se fossem modelos que funcionam. E se você se transformou numa pessoa que você tem um relativo orgulho, uma satisfação, ou alguém que você considera como venci na vida, mesmo que às vezes a gente não tenha vencido muito, a gente pensa, poxa, eu fui assim graças ao que os meus pais fizeram. E às vezes eu sempre coloco a pergunta, será que foi graças a isso ou apesar disso? Você foi um sobrevivente. Mas a maior parte das pessoas adota isso como um modelo a ser seguido. Se funcionou comigo, eu tomei uns cascudos, fui humilhado, fui diminuído, me senti muito mal. Isso talvez funcione em alguma medida. Não foi bom, mas é bom em termos de resultado. Ou seja, a modelagem imprime um tipo de jeito de agir em relação a uma posição de autoridade. Um outro motivo também que está implicado nisso é um tipo de lealdade cega que as crianças têm pelos pais. Você pode reparar quando você presta atenção numa família. Não importa quão terríveis e horrorosos possam ser um pai ou uma mãe, porque a gente tem sempre que lembrar uma coisa. Apesar da gente ter essa mitologia de que pais e mães amam acima de tudo, apesar deles amarem os filhos, nem sempre a personalidade deles é uma personalidade saudável. Às vezes é uma personalidade tóxica que transmite aquilo que há de tóxico na personalidade na educação para os filhos. Então é um amor misturado com dor, com problema e com comportamentos problemáticos. Então, apesar do amor, muitos pais podem colocar todos os seus problemas, suas neuroses, seus traumas em cima dos filhos e prejudicar. Ou seja, é um amor que, apesar de amar, prejudica. E as crianças, por outro lado, por mais problemáticos que esses pais possam ser, elas têm uma adoração. É a única referência. É como se fosse uma coisa meio divina que as crianças sentem em relação aos pais. E isso cria uma lealdade muito poderosa. E a lealdade tem a ver com um sentimento de pertencimento. E se você quer pertencer àquela família, o que vai acontecer é que você vai defendê-la acima de tudo. É aquela coisa que a gente vê assim, só eu posso falar mal da minha mãe, você não pode.
E essa lealdade, ela é tão cega e ela vai se transformando numa coisa tão crônica ao longo da vida, que mesmo aquilo que foi terrível no comportamento dos pais, por lealdade você mantém no seu comportamento como se fosse uma maneira de proteger os laços que você tem com seus pais, o sentimento que você pertence àquele clã, replicando um comportamento tóxico e problemático. Então, dar um outro exemplo, um homem que viu o pai traindo a mãe compulsivamente, e ele achava aquilo a coisa mais terrível, a coisa mais horrorosa, a coisa mais deplorável do mundo. E aí quando ele próprio cresce, tem um relacionamento, ele se vê traindo compulsoriamente, mesmo sabendo que aquilo que o pai fazia causava nele um efeito ruim, que ele simplesmente não consegue entender. Então, esse pacto de lealdade às vezes faz com que esse menino, ao crescer, replique o comportamento do pai como uma maneira de se sentir pertencendo e unido a esse próprio pai, mesmo que seja um pacto de sangue que vem cheio de dor e carregado de problema. E também tem um elemento que é bem complicado, que é quando você pensa na condição de uma criança. Ela é impotente, ela absolutamente refém daquela situação, ela não tem efetiva força para fazer isso, e algumas pessoas transformam a impotência que elas sentiam na infância num tipo de vingança sobre os próprios filhos. Aí você fala assim, Fred, que coisa horrível de se falar, porque nenhum pai, nenhuma mãe quer se vingar dos seus filhos. Claro que não. Se eu perguntar para qualquer pai, mãe, se ele está se vingando dos seus filhos, eles vão dizer que não. E eu vou acreditar. Mas uma coisa é o que a gente pensa que sente, e outra coisa é o que a gente sente de fato, que às vezes é o que a gente faz. Nem todos os nossos comportamentos são plenamente controlados pela maneira com que a gente pensa. Existem mecanismos que operam no nosso comportamento que às vezes são contrários aos nossos valores. Porque nós temos valores, que são aqueles valores idealizados, que a gente pensa, a justiça, o bem, a paz, e os contravalores, que são aquelas coisas que a gente efetivamente vivenciou na nossa casa. Então, se a gente teve pais abusivos, a gente pode desenvolver uma lealdade a esses contravalores que são abusivos, apesar de que racionalmente eu sou absolutamente contra abusos e contra a vingança. Na prática, eu posso estar punindo inconscientemente meus filhos por aquilo que eu sofri. Então, vamos dizer assim, na dinâmica familiar, é como se acontecesse algo meio maluco. Já que eu não posso vencê-los, então eu vou me juntar a eles. E esse comportamento de adotar modelar o comportamento do agressor faz com que eu haja como aquele que eu condenava ter agido comigo. É como se a gente incorporasse o agente e a vítima. Então, o agente quem era? Aquela figura rígida, inflexível, abusiva, e eu incorporo aquilo ao elemento passivo, que era a criança que eu fui. E é nessa hora que você desloca a posição da criança que você foi para a criança que você vê na sua frente. Não é uma coisa que você acorda de manhã e fala assim, vou espancar meu filho como eu fui espancado. Mas nessa hora, ou você duro, inflexível, vou julgar o meu filho como eu fui julgado. Não é que você pensa isso, mas é o que você faz. Porque se você incorpora a personalidade rígida dos seus pais, e você acha que aquilo foi interessante em alguma medida, quando você for educar os seus filhos, você vai achar que é a rigidez que educa, e não o amor, a compreensão, a autoridade não autoritária, né? Então isso é uma coisa muito delicada, encontrar o equilíbrio, encontrar o balanço daquilo tudo. Então você incorpora o elemento ativo, que foi o seu pai, e o elemento passivo, que foi a criança, que você foi. Aí você projeta a criança no seu filho e incorpora o elemento ativo. Por isso que muitas pessoas que passaram por situações de agressão se tornam agressoras.
não é uma verdade inquestionável. Tem casos que isso não acontece. Exatamente por terem sido agredidas, elas não agridem. Mas em alguns casos, isso é muito verdadeiro. E tem um último elemento que a gente não gosta de admitir, e eu tenho certeza que isso, se acontece com você, você também não vai admitir. Às vezes nós sentimos inveja dos filhos. Não é uma coisa consciente. Não é que você acorda e fala assim, vou tirar todas as oportunidades dos meus filhos. Não, conscientemente você pensa, quero o melhor para os meus filhos. Mas inconscientemente, os afetos que você tem podem fazer com que o seu filho, por exemplo, esteja super tranquilo, brincando, e aí você fica com raiva daquela tranquilidade que ele está vivendo e você vai lá dar uma bronca, briga por uma coisa. Então, às vezes, a inveja pode ser também um dos mobilizadores da agressividade. Então você vai lá e tira a paz de espírito do seu filho porque você não sabe racionalmente por quê, mas porque você não quer que ele seja mais feliz do que você não foi. Então, educar os filhos, amar os filhos, faz com que você precise mais do que ter valores racionais, nobres, bonitos, incríveis, obriga com que você tenha uma maturidade emocional, uma capacidade de autoconhecimento emocional que vai muito além do que você raciocina, mas vai dentro daquilo que você sente. E a gente valoriza muito os valores idealizados que a gente gosta de dizer para os outros, mas a gente conhece muito pouco os reais valores que a gente tem, que são aqueles que foram adquiridos nessas convivências problemáticas que a gente tem. Então, às vezes, não importa o quão valoroso você seja, ou quão virtuoso você acha que é, se você tem problemas emocionais, isso vai passar por entre os dedos e vai se materializar no comportamento com seus filhos. E não só com seus filhos, com outras pessoas. Às vezes você pode replicar esse comportamento com seus filhos, com seus parceiros amorosos, com os seus pais, quando vocês envelhecem. Ou seja, aquilo que você sofreu, você pode replicar exatamente com as pessoas que você mais ama. Isso é um grande problema. Não é uma questão difícil, talvez você não aceite logo de cara. Recomendo que você volte depois de respirar um tempinho para ver esse vídeo de novo, um pouco menos raivoso ou afetado com aquilo que eu falei, para você absorver aquilo com um pouco mais de tranquilidade e talvez você veja que alguma dessas realidades dolorosas podem estar afetando o seu comportamento. Olha com cuidado sobre esse assunto, porque vai ser fundamental para você fazer a mudança e a quebra de paradigma. Então, se você quiser, comente, vamos debater aqui nos comentários. Curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, não se esquece de se inscrever no canal para você ser notificado sempre que um vídeo novo vier à tona. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, você pode entrar no sobreavida.com.br ou você pode me seguir nas redes sociais. No Instagram é Fred Matos com 2 T's. Você vai conhecer um monte de coisas que eu posto lá, frases, reflexões, live. E é isso. Vamos em frente. Um beijo, um abraço e até a próxima.